Bom, sejam bem-vindos. Esta é a nossa oitava aula do curso de Filosofia Moderna, né, do curso de Teologia para leigos do Instituto São João Crisóstomo, aí em Caruaru. Estamos, né, já na oitava aula vendo né, a modernidade e desde a aula passada que nós estamos nos concentrando um pouco na filosofia política, porque a filosofia política, como vimos, né, lá desde a antiguidade já começa ali o pensamento político com Platão e Aristóteles, Santo Agostinho, né, Santo Tomás, no mundo medieval, mas na modernidade vai ganhar uma conotação diferente, né? Aquela política ideal, ela começa a dar lugar a uma política mais realista, né? E vimos por alto assim um pouco do Nicolau Maquiavel. E vamos começar a ver agora alguns pensadores da política moderna, né? O Maquiavel, depois vamos ver o Locke, né? John Locke, depois vamos ver o Thomas Hobbes, né? O Jean-Jacques Rousseau e outros pensadores, né? Porque nós vamos mergulhar um pouco na filosofia política e depois na teoria do conhecimento, né, para aprofundar um pouco da modernidade, tá certo, gente? E para falar um pouco para vocês mais especializadamente, né, sobre o Nicolau Maquiavel, então hoje nós convidamos, né, uma pessoa que estuda o Maquiavel, né, que é o Matheus, né? O Matheus trabalha comigo já há uns 3 anos, né, lá na escola que eu dou aula aqui do estado e trabalhamos juntos, né, no programa lá da universidade aqui da UFAL, que é o de iniciação à docência, né? Então o Matheus está comigo aí fazendo iniciação à docência já tem cerca de uns 3 anos. E hoje já está superando, né? O Matheus já está um professor bem afinado, viu? Então, o Matheus ele vai falar um pouco, né, do que é que ele estuda, né, do programa de iniciação científica, né, em Maquiavel. E nessa primeira parte, né, nós vamos estudar Maquiavel com o Matheus, talvez ainda um pouco da segunda parte, e ao final da aula eu comento um pouco sobre as provas de vocês, né? Tá certo? Então, né, vamos participar, né, vamos interagir com o Matheus. O Matheus sabe muito, né, do que ele vai falar. E perguntas, vocês podem ir levantando a mão, fazendo perguntas também, não é? Fiquem bem à vontade, tá certo? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Matheus para ele se apresentar e começar a falar um pouco da temática. Então, Matheus, fique à vontade. Pessoal, boa noite. Assim como o professor já havia dito nessa breve introdução, eu estou trabalhando com ele há aproximadamente 3 anos, talvez um pouco mais até, num projeto da universidade, né, da UFAL, que é o PIBI, Iniciação à Docência. Inicialmente, a proposta de apresentar Maquiavel para vocês parte da seguinte questão, que lá na universidade eu estou fazendo parte também do PIBIC, que é um projeto de iniciação científica, e eu estou atualmente trabalhando Maquiavel. Admito que também sou Maquiavel, mas assim como a colega já havia dito, os modernos são realmente complicados de se lidar. A partir da modernidade, a filosofia vai ganhando um certo grau de complexidade e não seria diferente com ele. Tanto que o intuito hoje, certo, é apresentar para vocês, de maneira básica, uma questão introdutória, sobre qual seria o pensamento de Maquiavel, certo? Então, com relação a isso, apresentar um pouco sobre quem foi Maquiavel, um pouco da sua metodologia, como é que ele trabalhava, como é que ele pesquisava, como é que ele fazia as análises com relação à política. Por mais que, na modernidade, tivemos vários pensadores, vários de assuntos, como um exemplo já citado, Descartes, sobre a questão do conhecimento, não somente, mas Maquiavel, ele propriamente dito, ele foca na questão política, certo? A gente vai entender um pouco mais do porquê que o destaque, ao ser estudado Maquiavel, será a questão política. Isso, um pouco sobre a sua origem, o início da sua vida e também o ambiente que ele estava, certo? Mas, de um modo geral, como o professor falou, fiquem à vontade, certo? Para poder fazer qualquer tipo de pergunta. Caso tenha alguma curiosidade na hora, não tem problema algum. Tá? Vamos fazer as perguntas, certo? Dito isso, caso me permitam, claro, darei início apresentando para vocês, preparei um breve slide para que eu possa apresentar para vocês de forma mais didática, né, mais agradável, Maquiavel. E não é tão complicado, mas também não é tão fácil. Assim talvez fique um pouco mais palatável a questão do que seria Maquiavel, certo? Me permitam um pouco sobre Maquiavel. Trouxe aqui o que seria um sumário, certo? Para ter ideia mais ou menos do que a gente vai trabalhar hoje. Esse aqui foi Maquiavel, o primeiro ponto a ser trabalhado. Quais as suas obras e metodologia, certo? Um pouco sobre suas concepções acerca da política, ética e religião. Como vocês sabem, são três coisas que acabam em muitos momentos, não tem como separar. Inclusive, no que diz respeito ao pensamento de Maquiavel, hoje acredito que eu não vou abordar de forma específica ética e religião propriamente, mas
ao trabalhar um pouco sobre a política em Maquiavel, ele acaba fazendo algumas considerações, alguns pensamentos que perpassam esses dois caminhos, tá? Seria ética e religião. E, por fim, as considerações finais, que é, para além do que vocês possam ter de perguntas durante a apresentação, um momento mais aberto, a questão do diálogo e uma conversação realmente mais direta, mais aberta sobre o que vocês acharam do conteúdo, sobre o pensamento de Maquiavel, certo? Ademais, dando continuidade, um pouco sobre quem foi Maquiavel. Então, observe bem, Maquiavel, ele nasceu em 1469, 3 de maio. Ele está ali no que diz respeito ao primeiro início ali do que seria a modernidade. E por que é importante entender um pouco sobre quem foi ele partindo do seu nascimento? Porque para entender Maquiavel é necessário entender o lugar que ele estava, o momento histórico que ele estava. Maquiavel é italiano, da cidade de Florença. E Florença, por muito tempo, foi um palco de várias disputas políticas. Lembrando aquilo que eu falei para vocês um pouco antes, que muito da vivência de Maquiavel afeta o que ele vai produzir enquanto obra. Né? Então, Maquiavel nasce em Florença em 1469 e é um período agitado com relação à política, porque mas tem uma família, a família de Médici, que tinha um controle por conta das suas riquezas acerca do que seria decidido politicamente, certo? Talvez um tanto quanto oligarca que temos ainda hoje. No entanto, que é importante destacar que Florença, enquanto cidade, ela possui uma organização política bastante intensa. Intensa no que diz respeito à forma como as coisas funcionavam politicamente. Tinham muitas conspirações, uma hora a política estava de um modo, outra hora a política estava de um outro modo. Então, era uma cidade com muitas questões acerca de como era o funcionamento político daquela cidade, certo? Não somente Florença, toda a Itália ainda passava por certas questões acerca de como se organizar politicamente. Então, usou o impacto em Maquiavel. Isso, sendo que, na verdade, aconteceu desde antes de seu nascimento, durante a sua existência, a sua vida, passando por a sua existência. Questões acerca de política e organização da cidade. Ademais, permita também avançar um pouco mais. Maquiavel não pertencia à aristocracia florentina, o que vale destacar. Sim, lembrando, Maquiavel é de Florença, então quando eu falo florentino, os era residente de Florença, eu digo que são florentinos, são florentinas, os residentes, certo? Maquiavel, ele, diferentemente da época, como vocês podem ver, por conta de algumas questões históricas, a educação não era para todos. A educação normalmente era disponível apenas para aqueles que faziam parte de certa classe, e essa certa classe era estipulada por conta de questões financeiras. Maquiavel ele não fazia parte da classe nobre ou mas ainda assim seu pai, Bernardo, era um doutor em leis, que seria hoje, vamos dizer, um advogado. Então, Maquiavel teve a possibilidade, por conta da posição do seu pai, seu emprego, sua esposa, ter contato com a educação desde seu berço, certo? Então, Maquiavel, ele teve a possibilidade de muito novo ingressar no que diz respeito a estudo. Não qualquer tipo de estudo, mas boa qualidade de estudo com relação ao material que tinha em sua disposição, certo? Com relação ao que seu pai tinha, como estava desde em certo momento. Na casa de Maquiavel, o grande luxo era os volumes de Tito Livre, do criador romano, que era uma referência obrigatória para todos os jovens que se iniciavam no movimento humanista que imperava no período. O que acontece? Como vocês sabem, a modernidade trouxe uma série de mudanças com relação ao período. Essa série de mudanças perpassou tudo que era conteúdo de produção, arte, uma série de outras questões. Mas Maquiavel tinha em sua posse, em sua casa, um livro de Tito, que era um grande historiador romano. Esse livro ele faz uma análise do Império Romano, de seu berço até os perpassar de seu desenvolvimento, como é que o Império Romano foi crescendo, os conflitos políticos, etc. E vocês podem observar, Maquiavel ele discute sobre mas muito parte dessa base do período. Da sua localidade, que era Florença, dos problemas políticos que eram enfrentados na cidade e também do conteúdo que ele consumiu enquanto educativo no início de sua vida acadêmica, certo? Maquiavel teve contato com bons livros, participou de boas discussões, porque mais à frente vai dar muitos frutos e vocês vão encontrar algum padrão a ser seguido, certo? Continuidade, aliás, prendendo se eu estiver certo? Mas, em 1498, Maquiavel é eleito secretário da República, ou seja, chefe da segunda chancelaria, o que significa. Maquiavel, desde cedo, como vocês podem observar, a cidade estava em uma série de disputas políticas. Maquiavel se interessou por isso, interessou em vários aspectos. Ali no início de sua juventude,
Florença foi atacada por outras pessoas, outros lugares, povos que queriam conquistar a cidade, e a cidade teve que movimentar-se politicamente de diversas formas. Uma das figuras que surgiu nesta época foi Jerônimo Savonarola, que foi um grande frei da igreja, certo? Ele começou a intervir politicamente. Então, Maquiavel pegou ali o início de sua formação enquanto posição crítica do que ele poderia ter com relação aos acontecimentos da cidade, isso enquanto ele estudava, certo? Ele tinha ali trabalho com relação ao que poderia ser politicamente a cidade e o que estava acontecendo naquele cenário. Maquiavel observou que a política em Florença tinha muito a ser melhorada, é claro, mas ainda assim ele tinha fascínio por aquela política, certo? E ele, pouco a pouco, começou a ser introduzido nesse cenário, muito por impulso próprio, certo? Maquiavel queria fazer parte desse meio político, e ele conseguiu, depois de algumas tentativas, muitas, ele conseguiu, enfim, um cargo público político, o sonho de muitos aqui, a questão do concurso. Então, o que acontece? Ele ficou conhecido como secretário de Florença, secretário florentino. Ele gostava muito desse título. E como vocês já observaram, Maquiavel, desde o seu início, ele estava bastante imerso nessa questão da análise política social, certo? Então, isso perpassou a vida de Maquiavel. Ali no finalzinho de sua juventude, ele teve algumas influências e também conseguiu assumir esse cargo político. Novamente, vocês observarem como que a obra dos autores, isso vocês também leram em alguns outros, como ela é perpassada e influenciada por vários acontecimentos de sua vida. Maquiavel, sim, se debruça bastante sobre a questão política, mas muito por conta desse contexto, certo? Da própria cidade que reside e também por conta desse conflito. Em 1512, o exército de cidadãos não foi o suficiente para conter as tropas espanholas, melhor armadas e adestradas, o que significa, para vocês, Florença estava em uma posição tanto quanto vulnerável acerca do contato com outros povos, certo? Então era uma cidade que, por conta de seus próprios conflitos políticos, não tinha uma base tão sólida para poder lidar com inconvenientes externos, como ameaças, invasões. Então o que acontece? O Maquiavel, ele acabou ali por conta de sua posição política, bastante influência na organização de uma milícia popular, ou seja, organizar o povo como uma espécie de força-tarefa do povo, tentando se livrar daqueles conquistadores que estavam chegando para tomar sua posse em sua cidade. Enfim, infelizmente, esse exército não foi o suficiente para conter as tropas espanholas. E o que aconteceu com Maquiavel, então? Por conta de tudo isso que aconteceu, essas mudanças políticas com esses conquistadores, a política da cidade teve uma reviravolta enorme, virou de cabeça para baixo. E, como consequência, Maquiavel saiu do cargo público político. Não somente porque, como ele estava associado à antiga política da cidade, ele representava, e também por sua atividade, uma espécie de perigo, uma espécie de perigo político. A gente está solto, esse cara que estava envolvido com a política da cidade, vamos saber o que ele pode sair falando por aí. Tá? Então, o que acontece é que Maquiavel passou um tempo sendo cativo. Então, ele passou ali aproximadamente um período de um ano. E, ainda assim, foi solto, claro, com consequências gravíssimas, que no caso foi a perpetuar de suas posses, não somente, mas também de seu cargo público. Maquiavel, ele passa o restante de sua vida tentando voltar a ter importância política na cidade, mas infelizmente até o fim. Esse foi o momento de ruína de Maquiavel. Até esse presente momento, Maquiavel ele viajava bastante por conta da sua posição. Ele era secretário florentino, então ele representava a cidade em várias viagens com fundamentos políticos. Então ele conheceu bastante o mundo, conheceu bastante a forma que os lugares se organizavam politicamente, não somente, mas tudo isso serviu de arcabouço teórico para que mais à frente Maquiavel pudesse desenvolver seus escritos. Mas o que acontece aqui, então, Maquiavel foi solto e não conseguiu mais recuperar seu posto político. Foi uma espécie de exílio. Ainda ficou certa posse de sua família e ele se absteve desse contato, por mais que ainda demonstrasse bastante interesse na participação pública social envolvendo a política da cidade. Ele, por fatores de força maior, certo, toda essa equação, ele acabou se ausentando um pouco desse contato. Então ele não tinha escrito nada, mas observe como a vida desse autor influenciou sua obra. Maquiavel, ele nasce em um momento em que Florença está passando por uma série de disputas políticas, certo? Onde o poder não é certo, no sentido de que não se sabe quem vai estar governando ou quais são as alterações que podem acontecer mediante o
Outra coisa que acontece é que Maquiavel, desde muito novo, estava com ótimas obras também, fazia uma análise com relação à política, mas também a partir de uma perspectiva histórica, e mais à frente vai ter consequências da forma que ele trabalha em suas obras. Outra coisa que vale destacar, que também é muito importante, é que ele se envolveu diretamente com esses conflitos políticos. Né? Então, a sua obra, por mais que nesse início ele não tenha escrito propriamente seus livros, escrito bastante cartas acerca dos assuntos, fazia previsões incríveis com relação ao sentido de, olha, se tal decisão política for feita, talvez isso tenha tal tipo de consequência. Então, Maquiavel, desde cedo, por conta desse berço que ele estava inserido, certo? Ele foi sendo levado a um caminho em que trabalharia muito a política, ok? Ademais, dando continuidade ao próximo tópico, algum de vocês teria alguma pergunta? Não, então... Desculpa interromper. Vai, Alto, fala. Quanto tempo ele ficou preso, mais ou menos? Se não me engano, se salvo a memória, se eu não me engano, foi aproximadamente um ano ali. Um ano? Isso, mas esse um ano, claro que, lembrando que sofrendo as punições da época. Hoje temos os direitos humanos, mais à frente, não no tempo dele, eu tenho o esboço do que né, que seria a ideia de estar preso neste momento era bastante humilhante e também degradante para o Estado político, certo? Então ele foi vítima de algumas espécies de torturas e também de maus tratos nesse tempo, coisa que abalou profundamente ele, certo? Então, por mais que o ano e pareça não ter sido muito tempo, convenhamos, ainda assim foi bastante tortuoso. E talvez tenha sido uma prisão arbitrária, né? Sem direito à defesa, contraditório, né? Pense comigo da seguinte forma: Maquiavel estava associado com uma das figuras que fazia parte daquele corpo político, uma figura importante em todo aquele funcionamento. Mas então aquele funcionamento é tirado, é jogado fora. Tem outra ordenação política, tem outras pessoas que mandam. Normalmente a tendência é o quê? Se livrar de quem não faz parte do seu grupo, certo? E principalmente se for um grupo que já estava lá e você está tomando lugar. Então Maquiavel, aquilo que eu prefiro, na verdade, como você bem pontuou, muito em questão do que do fator político, como eu havia dito para vocês. Florença, politicamente, por muito tempo foi uma baita bagunça. Antes de o Felipe falar, só um detalhezinho, Aldo. Você traz interessante essa sobre a prisão do Maquiavel. Essa ideia de ampla defesa é uma ideia muito moderna, assim, né? Muito, de certo modo, até recente, né? Porque no direito, né? Vocês são da área do direito, vocês sabem que o direito internacional só vai incorporar né, alguns elementos, né? Da ampla defesa, direito ao contraditório, essa coisa toda, de certo modo, assim, nos últimos 3 séculos, mais ou menos, né? E uma coisa assim que parece estranho pensar, mas aí o Tribunal da Inquisição, né, foi um tribunal que ajudou a trazer um pouco a noção de que era necessário um inquérito antes de julgar alguém, né? Porque antes do Tribunal da Inquisição, né, o julgamento era muito, geralmente muito político, né, muito por amizade ou inimizade, né, de acordo com o rei, com a magistratura ali local. E o Tribunal da Inquisição, um dos elementos importantes que o Tribunal da Inquisição trouxe foi essa ideia de que é preciso investigar, abrir um inquérito para saber se a pessoa não está sendo caluniada, né? Porque não basta a palavra do rei, não, denunciaram alguém, o rei vai e manda condenar. Não, tem que investigar, porque pode ser uma denúncia falsa. Então, essa ideia de que é preciso investigar inquéritos foi uma coisa assim que é da modernidade para frente, né? E o Maquiavel está nesse contexto em que estava surgindo essas noções de ampla defesa, direito contraditório, né? Essa coisa toda, né? E isso quando a gente estudar um pouco assim da história do direito, né? Vocês estudaram isso, a gente vê como a modernidade, né, foi sendo beneficiada, né, isso é uma ideia assim de dignidade humana, né? E o Tribunal da Inquisição, por mais estranho que se pareça, contribui muito nesse sentido, né? Aí tem outros autores, né, como o Cesare Beccari, né, com dos Delitos e das Penas, né, que está mais ou menos nesse período aí que também vai dar uma contribuição importante, né, mas está nesse contexto. Diz, Felipe. Só pegando o gancho aí, quando esses princípios eram aplicados, eram só os cidadãos que eram a elite. Né? Mas a minha pergunta, na verdade, é outra. O professor falou em Savonarola, mas
Não falhou aqui o som, se ele pudesse repetir. Claro. Na verdade, eu acabei falando um pouco sobre ele, porque ele é uma figura um pouco mais importante do que fiz parecer com relação à organização política de Florença, certo? Porque observem bem. Agora, uma parte que acaba conversando aquilo que eu falei com vocês sobre a influência ética e religiosa dentro da política. Savonarola, ele estava presente na cidade e utilizava da sua influência religiosa, certo? Os discursos, como deveria ser o funcionamento da cidade, a partir de valores cristãos e tudo mais. E, a partir disso, ele acabou juntando uma grande quantidade de pessoas com uma influência política. Uma influência política que, como vocês já sabem, acaba causando incômodo àqueles que também são grandes e não querem ter seu lugar tomado. Então, o que acontece? O Maquiavelli presenciou esse acontecimento. A ascensão de Savonarola com relação ao seu surgimento, esse seu encadeamento político, certo? E também viu sua queda, porque no momento em que Maquiavel estava para entrar como secretário, Savonarola, não sei se vocês sabem, mas ele foi queimado em fogueira. Foi queimado em praça pública por conta de algumas que haviam sido com relação a ele, seu comportamento. Mas ele foi uma figura que, dentro da política de Florença, foi bastante importante, certo? Acabou que eu fiz apenas um breve comentário, mas ele causou bastante impacto com relação à forma que Maquiavel enxerga a religião dentro de certo fundamento político, não somente político, como também ético. Apesar de que ele tece algumas críticas à forma que a religião é utilizada em seu tempo. Certo? E é uma outra coisa que já a gente discute um pouco mais sobre. Mas Savonarola ele foi, sim, parte fundamental, em certo aspecto. Ele movimentou muito Florença, a cidade de Florença. Importantíssima essa pergunta dele. Então, alguma mais pergunta, eu posso prosseguir para o próximo tópico. Lembrando que as observações que vocês estão fazendo nesse questões são ótimas, viu? Muito bom mesmo. Observando aqui, então, dando continuidade. Obras e metodologia. Eu, inicialmente, vou começar a falar sobre a metodologia de Maquiavel, certo? Para depois irmos um pouquinho para as suas obras. Porque, como eu falei para vocês, uma das influências que Maquiavel teve logo cedo na sua vida acadêmica, ou seja, no seu momento, foi contar com um historiador Tito Livio. Não somente isso, como também a forma que ele prosseguiu seus estudos, encadeou em Maquiavel, uma análise, certo, das coisas, como política, sociedade, ética e religião, a partir de uma perspectiva histórica. Ok? A metodologia utilizada em suas análises recorria ao uso da história como guia para as suas reflexões. Maquiavel ele tinha muito essa ideia de que a análise histórica dos acontecimentos poderia indicar muito sobre coisas que, de modo que, se eu tenho hoje um governo democrático, vamos supor, do Estado brasileiro atual, e se eu voltar lá atrás, em alguma outra civilização antiga, ou não tão antiga, mas em algum outro Estado brasileiro, certo? Um pouco mais antigo, como a Fundação certos acontecimentos que podem servir como base de análise para tentar entender o que pode acontecer nos dias de hoje. Maquiavel acreditava que através da história, através dessa análise histórica, ele poderia ter o deslumbre de certos acontecimentos. Claro que não iguais, porque Maquiavel também destaca bastante isso, que, normalmente, não são todos iguais, por mais que tenham tendência a repetir o movimento, certo? Os comportamentos. Então, como os costumes que temos. Se fazemos algo uma vez, deu certo, na segunda vez fazemos certo, na terceira a tendência a repetir o mesmo comportamento. Maquiavel acreditava bastante que essa análise histórica servia justamente para poder evitar erros que já aconteceram no passado. Ele se debruça bastante sobre Roma. Ele faz alguns paralelos em suas obras, analisando Roma e traçando um paralelo com a sua atual cidade, que é Florença. E como Florença tem base semelhante a Roma e poderia se desenvolver dessa forma, observando em Roma o que deu certo. E, ao mesmo tempo, Maquiavel também conversa um pouco sobre a situação de Esparta e Veneza. Tem um mito veneciano, que na época de Maquiavel era considerada a cidade italiana, o Estado italiano, com maior fortitude com relação ao Estado e outras coisas que tornavam aquela cidade um mito que até hoje é visto, certo, como uma grande cidade, que teve grandes conquistas. Maquiavel ele recorre a essa análise histórica, certo, justamente como um meio de tentar entender os dias de hoje, também de exemplos passados, ok? Então, é bom deixar isso muito claro acerca da metodologia utilizada por ele. O que ele faz? Ele utiliza da história, certo? Para analisar reflexões, fazer suas reflexões, ele analisa a partir desse pressuposto
para fazer análise sobre o presente. A leitura é importante. Ele recorrer ao passado para Maquiavel é uma maneira de se tornar mais culto e erudito. Não é isso, certo? Não era uma forma de se tornar culto e erudito. É muito bonito. Não, mas é porque em certo acontecimento histórico isso aconteceu. Essas informações soltas sobre algo que aconteceu no passado não é necessariamente para Maquiavel algo que fundamente alguma coisa constitutiva acerca da fundação política, não. Para Maquiavel, a história é uma forma de aprender com exemplo e enfrentar o mesmo problema, certo? É como eu falar para vocês que se eu cometo um erro, mais à frente, caso eu vá vir a cometer outra vez, eu já tive essa experiência e consigo remediar. Então, não vou lá e cometo outra vez, mas talvez na terceira eu consiga remediar por já ter tido essa experiência. Então, para Maquiavel, essa análise histórica, certo? Ela fundamenta o quê? A ideia de que eu posso, através da análise dessa história das coisas que já aconteceram, entender os meus dias atuais. E muito do que ele faz com relação às suas obras, o Príncipe, a primeira década de 2000, várias das cartas que ele escreveu se fundamentam muito nisso. Certo? Suas reflexões não são vazias. Ele utiliza a história para poder ter como base certos acontecimentos. O que faz, e prestem bastante atenção, a filosofia política de Maquiavel ser bastante pé no chão. Vocês já conhecem, já têm tido essa experiência. Discutir Platão, Aristóteles, outros pensadores que a política se fundamentava em ideias, formações teóricas de como poderia ser um bom governo. Maquiavel evita esse movimento idealista. Maquiavel não está pensando em como poderia ser, mas Maquiavel ele quer ver como realmente foi, como realmente é. Certo? Tem um autor, depois de Maquiavel, ele já estava morto, ele escreveu o seguinte: Maquiavel não escreve como a política deveria ser, ele escreve como a política realmente é. E isso causou revolta. Revolta porque, realmente, como vocês sabem, a política apresenta ali seus nuances que podem ser ou não muito palatáveis. Mas Maquiavel se atentava muito a essa questão, a realidade de forma factual, certo? Se algo aconteceu na história, deve ser analisado e essa análise pode propiciar, ou seja, pode vir a fornecer um objeto de reflexão para analisar o presente. Certo? Esse tal procedimento era a confiança de que a natureza humana é repetitiva e, portanto, pode ser analisada em qualquer tempo com as mesmas ferramentas teóricas. Não é que os seres humanos, que novamente vão repetir os mesmos atos, mas temos tendência a ter certas ideias já concebidas, certo? A própria noção do que temos hoje com relação à política, ela vem sendo construída de flexibilidade, não somente, mas hoje a gente repete muita coisa do que acontecia lá atrás. Então, Maquiavel ele para poder pensar sobre o quê? Essa análise histórica pode fazer com que hoje eu consiga entender, tá, a atual circunstância que eu estou a partir de análises passadas. Ele vai fazer muito isso com relação à cidade de Roma. Eu já chego um pouco mais aproximar a discussão propriamente sobre Roma e como Maquiavel explicava ela, certo? Alguma pergunta sobre? Observe bem. Nosso autor parte de um pressuposto. Os homens repetem suas paixões e sua forma de agir ao longo dos tempos. E por isso, podemos nos servir da história para tomar decisões no presente. Não é que os homens são todos iguais. E lembrando, agora com relação à ética, certo? Maquiavel, ele, como vocês sabem, tem um termo maquiavélico, que é algo como um astuto, no sentido pernicioso da palavra, né? Mas que Maquiavel não tem nada a ver com isso, certo? Maquiavel ele não tem uma ontologia, ou seja, ele não parte da ideia originária de que o homem é bom ou de que o homem é mau. Então, Maquiavel não fala que o homem é absolutamente mau. Maquiavel fala que o quê? O homem, ele apresenta, e quando você vai fazer as leis de uma cidade, quando você vai politicamente gerir aquela cidade, ordenar ela, certo? E ordenar significa o quê? As leis e instituições para poder manter aquela cidade funcionando. Você tem que pensar que os homens podem ser maus, e não somente, mas os homens eles têm tendência a repetir movimentos que eles não fizeram, certo? Então, se uma pessoa acaba tendo tal tipo de comportamento e teve como consequência algo que foi positivo, a repetir. Maquiavel não está falando que todos os homens são necessariamente maus ou necessariamente bons, mas que os homens têm tendência a repetir suas ações, caso isso traga a eles consequências que reforcem, certo? De forma positiva esse tipo de comportamento. Então, Maquiavel entende que o quê? Se hoje eu estou passando por uma crise hidráulica em minha cidade, vamos supor, uma crise hídrica. Eu estou tendo problemas com o funcionamento hídrico da minha cidade. Estou tendo problemas com a água. O que eu posso fazer? Posso tentar formular novas circunstâncias de solução. Posso.
mas eu também posso voltar lá atrás e buscar saber o que outros fizeram com relação a isso. Certo? Isso pode me dar respostas que talvez agora eu não esteja enxergando, mas com essa base eu possa tentar observar com outra perspectiva. Então, Maquiavel, por conta da sua influência inicial no estudo, ele parte das suas análises de uma perspectiva histórica, certo? Bastante histórica. Vocês, caso tenham contato, tanto no Príncipe quanto no Estudo, vão observar que Maquiavel ele dá muitos exemplos históricos. Dando continuidade para não prosseguir muito mais nesse assunto. Algumas das obras de Maquiavel, né? A principal Príncipe que vocês conhecem, que, aliás, esse aqui foi o maior e melhor currículo, na minha opinião. Também pode ter distribuído por aí. Por quê? Maquiavel, como vocês sabem, ele passou o tempo preso, como a gente informaram para só que, para além disso, ele, quando saiu, não conseguiu ter mais atividade política. Não por falta de esforço. Ele escreve O Príncipe como um livro, nasce enviado para o Príncipe, claro, mas não somente, e esse livro como escritos políticos para demonstrar suas qualidades. Tipo, olha, aqui está o meu currículo, eu entendo sobre política, está tudo aqui, certo? Então, é um livro que eu recomendo bastante para vocês. Realmente, com conteúdo histórico, talvez seja um pouco difícil, mas que aqui tem muito do que Maquiavel acreditava politicamente sobre o funcionamento da cidade, certo? Não somente, mas também como a política seria estruturada, ponto que já já a gente discute um pouco mais sobre. Outra obra também importantíssima que foi que eu vou falar para vocês é discurso sobre a primeira década de Tito Livre. Esse aqui, Tito Livre, como eu falei, um historiador, certo, do Império Romano. E Maquiavel pega o livro dele, esse livro aqui, são vários comentários acerca daquele conteúdo. Então, o livro fala que tem Roma, tem Rômulo, Rêmulo, mas daí depois Maquiavel vai pegar isso e vai fazer uma análise como? Maquiavel vai analisar, olha, se Roma, então, uma perspectiva mítica, que seria essa, ou de uma perspectiva legislativa, a partir da formação popular, que seria aquela estrutura principal de Roma, ainda não nesse momento com outro nome, claro, mas que Maquiavel vai tecer ali uma série de comentários analisando, certo? Aquele movimento de análise histórica que Maquiavel tem acerca do conteúdo político e não somente. Ao todo como o funcionamento da cidade. Ademais, esses pontos estão suficientemente claros. Alguma pergunta, caso seja necessário, fiquem à vontade para fazer. Então, essa frasezinha aqui, ó, pergunta da colega. A frase é atribuída a Maquiavel, os fins justificam os meios, foi a partir do livro Príncipe. Então, essa frase de Maquiavel é completamente errada acerca do que é a filosofia dele. Essa frase, os fins justificam os meios, parece muito que se eu fizer algo errado, visando algo bom, alguma coisa, eu posso fazer algo errado, mas Maquiavel discorda completamente disso. Pelo contrário, Maquiavel, ele era, em aspecto político, de organização política, republicano, e abertamente republicano. Isso significa um governo que serve para o povo e que tem fundamento em visar o bem comum, certo? Maquiavel, ele, essa é uma frase que ocupa bastante, boa parte do seu pensamento. Completamente eu vou dedicar um pouco mais, falando sobre uma parte fundamental de sua filosofia, que seria virtude. Mas, desde já, eu peço que, ó, sempre que alguém falar, ah, não, assim, justificam os meios, não, maquiavélico, né, mal, Maquiavel, isso é puro preconceito acerca da sua filosofia. Eu, em questão de uma para poder menosprezar boa parte de sua obra sobre o funcionamento político, certo? Mas não tem nada a ver com Maquiavel isso aí. Maquiavel apresenta outra coisa. Apesar de que eu também conheci Maquiavel inicialmente por conta dessa frase, mas não. Maquiavel não tem nada a ver com isso, certo? Apesar de que muitos não entendem isso. Caso comece falando com vocês sobre Maquiavel, a partir daí, ignorem completamente, ou pelo menos em parte. Porque essa base já é tanto quanto problemática. Então, continuidade, caso não tenha mais perguntas, por favor, faça uma pergunta, certo? Mas observe da seguinte forma. Agora que já vimos um pouco sobre a metodologia e obra de Maquiavel, vamos entender um pouco sobre como é que funcionava seu pensamento acerca da política, da ética e da religião. Novamente, ética e religião, eu não vou me debruçar propriamente dito, por mais que a área que atualmente eu esteja estudando seja sobre a relação entre política e religião, porque
Essas questões perpassam a discussão principal de Maquiavel, que seria a questão da organização política, certo? Trouxe ali alguns exemplos e também um textinho da minha leitura. Maquiavel se debruça sobre a história e, a partir dela, as construções teóricas e aplicações práticas dos métodos de governo, assim como seus efeitos e causas, o que significa. Desde a antiguidade, vocês sabem muito bem isso, os pensadores que se debruçam sobre questões políticas estudam sobre como deveria ser o funcionamento ideal de uma cidade. Então, temos aqui três teorias apresentadas, certo? Seria a monarquia, o governo de apenas uma única pessoa, a aristocracia, que seria o governo de um grupo de pessoas, mas que seriam os melhores, certo? Os melhores, os mais aptos a governarem. E temos a democracia, que seria o governo popular, aquilo que temos enquanto governo para o povo com participação ativa do povo. Certo? Maquiavel ele vai observar que cada uma dessas fundamentações apresenta seus graus de qualidade, claro, mas elas também são muito frágeis, certo? A monarquia, uma pessoa só no poder, facilmente pode ser corrompida. E essa corrupção gera o quê? Gera a tirania, certo? Essa é uma única pessoa, esse rei, que governa seu reino, em certo momento, que nada pode impedi-lo, como alguns exemplos históricos, e virar uma monarquia absolutista, ou seja, uma tirania. O rei mandando e desmandando governar para si e não para o povo. É uma coisa de aristocracia. É muito bonito pensar que existem os melhores ali que podem governar da melhor forma possível. Mas e se esse grupo começar a não governar para o povo, mas governar para si? Essa corrupção é chamada de oligarquia, certo? Que é o governo de poucos para poucos. Temos também a demagogia, que é a bagunça, que é a corrupção pública, o povo com participação política, como temos na democracia indireta. Escolhemos nosso representante, ele vai lá e representa a vontade do povo. Funciona, não funciona, não cabe a discussão aqui, no entanto, e se o povo começa a tomar péssimas decisões, começa a causar um caos com relação àquilo que é escolhido e decidido politicamente, se transforma na demagogia. O Maquiavel observa essa estrutura aqui, como monarquia, aristocracia e democracia, cada uma delas apresenta suas próprias limitações. Então, por favor, Edson. Na sua opinião, para Maquiavel, teria algum modelo assim que seria o melhor? Ou para ele não teria nenhum modelo? Todo modelo é corrompido. Olha, Maquiavel, ele parte da seguinte análise. Estes modelos, assim como os homens, como eu já falei para vocês, estão passíveis, ou seja, é capaz que eles acabem se corrompendo, como no caso da monarquia, vira tirania, aristocracia, oligarquia. Mas Maquiavel entende que isso acontece por causa de uma falta. Observem bem, se eu tenho só um governando, se alguma coisa acontecer com esse um, vamos supor, eu tenho um rei, esse rei é excelente, justo, bondoso, é o melhor rei que poderíamos ter. Então ele morre, vai para seu filho. Seu filho continua ali, mas ainda não é tão bom quanto seu pai. Mas depois chega seu neto. Seu neto acaba sendo um rei tirano, querendo o poder para si, não respeitando a base fundamental do que foi seu filho. Certo? Ou seja, alguma coisa faltou ali, certo? Maquiavel acredita que depois que isso aconteça, e não somente dele, mas também de outros pensadores, praticamente acerca da fundamentação política, observem bem. Os gregos eles tinham a ideia de que o tempo era cíclico, certo? Então, Políbio, o que ele apresenta? Ele apresenta a ideia de que, inicialmente, politicamente, a gente se organiza como monarquia, esse rei acaba se tornando tirano, então o grupo dos melhores vai lá e tira esse rei, esse grupo, em algum momento, se corrompe, o povo assume o poder, só que o povo depois acaba se tornando um caos e eles escolhem um para representar de novo, aí volta para a monarquia. Então, fica nesse ciclo. Maquiavel ele observa que nenhuma civilização, nenhuma cidade politicamente organizada, se fosse desse modo, sobreviveria tanto tempo nessa passagem sem ser atacada ou dominada por algum reino com mais solidez política, certo? Maquiavel, ele realmente observa que essa corrupção é uma falha nesse sistema de corrupção. É uma falha aqui por conta da falta de algo. Para Maquiavel, a forma perfeita de governo, como a gente para cima disso, certo? No sentido seria e perfeito, cabe dizer. Perfeito em Maquiavel não significa perfeito daquilo que não tem erros, não. Perfeito em Maquiavel significa aquilo que apresenta completude. Maquiavel acredita que, como governo completo, existe a república.
certo? Mas não é qualquer tipo de república. Vou explicar já isso no próximo slide, me permita. Essa pergunta foi importantíssima para dar continuidade, observe. Utilizando o modelo pertencente à estrutura política da República Romana, propõe a governança mista como meio de estabilidade política. Maquiavel, ainda nas suas análises históricas, ele parte da ideia de analisar o Império Romano, inicialmente Roma era um governo, certo, com duas formas atuantes de organização política, monarquia e aristocracia. Em certo momento, eles pararam de ter a monarquia e desenvolveram somente a aristocracia. O povo se revoltou. Eu estou passando rapidamente porque tiveram muitas confusões políticas. Depois disso, o povo teve participação política e as aristocracias também. E depois surgiu o consulado, ainda em conjunto, ou seja, a República Romana ela tinha esses três representantes. O consulado representando os reis, tinha a aristocracia, que era representada pelo Senado, e tinha a democracia, que era a participação pública do povo, representada pelos tribunos da plebe. Certo? Então, para Maquiavel, o que é um funcionamento político perfeito no sentido de completo? É aquele que cada parte, certo? O povo tem sua parte, os governantes, enquanto reis, têm sua parte, os nobres também, os maiores, que ele coloca como os grandes, tem mais influência nesse sentido daquela organização, também tem sua parte. Então, para Maquiavel, o que é o funcionamento perfeito da cidade? É quando essas três partes conseguem, então, uma auxiliar a outra com relação à organização dessa cidade, certo? Então, em Roma, pegando o exemplo romano, eu tenho o Senado. O Senado é responsável pela criação das leis, mas o tribuno da plebe pode, a qualquer momento, derrubar essas leis, certo? Por quê? Já pensou? A tirania que seria se nosso Senado criasse e aprovasse as leis, como acontece? Porque, na perspectiva romana, isso é uma constatação tirânica, certo? Tanto que, um exemplo, Licurgo é um grande legislador, ele funda as leis, certo? E ele fundou as leis de Esparta. Assim que ele o fez, ele saiu. Por quê? Para não tirar proveito daquela organização. Então, a ideia é justamente essa. Esse auxílio de todas as partes trabalhando em conjunto serve justamente para quê? Para que não haja essa corrupção. Certo? Porque uma parte vai estar ali participando junto com a outra para um funcionamento ideal. Então, esse tipo de governo é uma república mista, certo? Em muitas civilizações, as organizações políticas possuíam duas. Os nobres, os aristocratas, o povo, o rei e o povo, mas Maquiavel trabalha na seguinte questão, de que a república perfeita e completa, ela se dá com a república que possua esses três fundamentos políticos, certo? Cada parte política tem a sua parte e assim o funcionamento se dá como um todo. É completo, certo? Respondi sua pergunta? Dando continuidade, pessoal. Essa parte aqui, caso não tenha ficado suficientemente claro, podem fazer as perguntas, certo? Mas, de um modo geral, é o quê? Maquiavel acreditava que essas estruturas, monarquia, aristocracia e democracia, elas eram solúveis, muito fáceis, certo? De acabarem se corrompendo. O que ele apresenta, então, é uma substância mais sólida, mais concreta de governo, que seria a república mista com a participação desses três grupos, onde cada uma trabalharia para o funcionamento geral. Certo? Aqui é uma parte um pouco mais complexa. Acredito que até por conta do horário, fui informado que vocês teriam um tempo inteiro lá. Falo, 8h30, já é 8h25. Um pouco mais tenso, então talvez deixar um pouquinho para depois. Isso mesmo, Matheus. A gente faz uma paradinha agora, gente. De 5 minutinhos, e aí a gente volta, que o Matheus a gente tem um monte de coisa aí para dizer pra gente, viu? Então daqui a 5 minutos a gente volta. Até breve.